Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes à casa. Sejam todos bem-vindos. E o grande expediente do dia de hoje, por proposição do deputado Márcio Pacheco, é destinado para ouvir o pronunciamento do senhor Augusto Fonseca da Costa, fundador da Abravagec, Associação Brasileira de Vítimas de Aviação Geral e Experimental, e membro da Abrapava, Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos, que falará sobre aeronaves sem certificação de segurança. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade e alertar aos presentes que o que nós vamos apresentar não é nada agradável. Trata-se de denúncias que nós estamos fazendo há 4 anos sobre a regulação da aviação leve no Brasil, patrocinada por interesses econômicos, que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sobrepôs à segurança e às próprias leis. Essas são palavras do CENIPA, que é o órgão federal militar de investigação de acidentes. E eles fizeram agora uma investigação ultimamente sobre um acidente absurdo que aconteceu em São Paulo, do ex-presidente da Vale do Rio Doce. Talvez os senhores se recordem. O senhor Rogério Agnelli teve um acidente com uma aeronave turbo-hélice de 1000 HP, pesando 4 toneladas, caiu em cima de uma casa na cidade de São Paulo, e depois foi descoberto que essa aeronave estava registrada pela ANAC como aeronave de construção amadora, como se o próprio dono da aeronave tivesse construído. Atrás disso, nós descobrimos uma fraude gigantesca que os senhores vão poder conferir nesse vídeo que nós fizemos a respeito desse tema. Estou aqui por um motivo muito importante. Nós, há 4 anos e meio, eu e minha esposa, que está ali sentada, perdemos um filho de 19 anos num acidente absurdo com uma aeronave dessas. De lá para cá, nós não fizemos outra coisa a não ser trazer justiça e segurança para a aviação. Ultimamente, nesse relatório do acidente do senhor Rogério Agnelli, o CENIPA fez uma série de denúncias contra a ANAC que nós estamos esperando que sejam levadas a cabo. Numa delas, e numa das recomendações, foi para que fossem divulgados os ensinamentos obtidos com isso, para alertar a sociedade, e eu estou aqui para fazer isso, alertar os senhores todos que são da sociedade, para que se acautelem contra a propaganda enganosa que as indústrias fazem dessas aeronaves chamadas experimentais, que na verdade são gigantescas aeronaves que voam a 300, 400, 500 km por hora, carregando um monte de gente, segundo a ANAC, sob voo por conta e risco. Isso não existe na legislação. Então, eu gostaria de introduzir, então, eu não estou muito bem para falar em público, porque eu fiz uma cirurgia de gengiva, então estou com dificuldade para articular um pouco as palavras. Por isso, a gente fez um vídeo, não é? Mas nós vamos falar sobre a degradação da segurança, sobre a renúncia fiscal da ANAC, que chega até a permitir a sonegação de impostos. Para ter uma ideia, a ANAC chega a nomear como fiscal da fábrica de aviões o dono da fábrica. Não é possível tolerar uma coisa dessa. E esse tipo de situação, as mentiras pregadas por essas indústrias, é que mataram o nosso filho. E aí a gente criou uma entidade cujo lema é para que outros vivam, para que isso não aconteça com mais ninguém. Então, eu gostaria de avisá-los que não confiem nesse tipo de aviação chamada experimental, ou de construção amadora, ou com qualquer dos nomes que eles inventam a cada 2 a 3 anos para acobertar esse crime contra o consumidor e crime contra os cidadãos brasileiros. Eu gostaria de pedir, então, que passasse o vídeo para a gente ganhar tempo. Eu quero explicar que esse é um organismo que serve para assessorar o CENIPA nas investigações de acidentes. Mas, na maior parte, esse organismo chamado Confederação Nacional de Prevenção de Acidentes Aéreos é constituído, na maioria dele, por empresas de aviação, de modo que ali nunca vai sair nada que seja em prol da segurança do usuário, e sim do lucro das empresas. Pode tocar. O CENIPA é assessorado pelo CNPAA, Comitê Nacional de ANAC, órgão regulador e fiscalizador,
é ainda mais dominada por empresas nos 18 membros do Conselho. 11 Pode parar de também, que eu prefiro explicar, fica mais rápido. Eu fui indicado para ser um dos 18 membros do Conselho Consultivo da ANAC. Saí de lá, sob protesto, assim como os senhores estão aqui protestando, porque percebemos que trata-se de um conselho fabricado para legitimar as decisões que, na verdade, são tomadas pelas empresas aéreas. Por isso que, quando a gente pega um avião aqui, a gente é tratado como gado. Aliás, até pior, muitas vezes, do que o gado. Sem conforto, sem segurança, sem nenhuma consideração. Porque quem dá as cartas dentro da ANAC são os empresários do setor. Pode tocar, por favor. ANAC. A ANAC, apesar de ter 116 órgãos e inúmeros checadores de voo, nessa aviação que legalmente eu vou acelerar, porque senão a gente ultrapassa o tempo. A ANAC, você para, por favor, quando eu falar daí. A ANAC tem 116 diretorias e superintendências, 1.600 e alguns funcionários. No entanto, terceiriza tudo, exatamente com os interessados. Para ter uma ideia, carteira de piloto, aviso a todos aqui que eventualmente contratem um piloto. Muitas carteiras de pilotos são dadas pelas próprias associações de pilotos, com exames sumários, não se sabe a que veio, não se tem uma certificação oficial da proficiência desses pilotos. Para ter uma ideia, o treinamento mais crítico para piloto, eu aviso até os deputados que muitas vezes viajam de avião para atender seus deveres, que muitos pilotos jamais fizeram treinamento de manobras de risco, manobras de emergência, porque a ANAC colocou que essas manobras devem ser treinadas quando possível. Então, são várias janelas por onde vai se esgueirando os riscos e produzindo acidente, matando pessoas, talvez como o ex-deputado foi sacrificado num acidente, não se sabe em que circunstâncias ainda. Como trouxe o deputado Márcio Pacheco, as investigações não estão concluídas, mas certamente vai ter alguma coisa disso envolvido no acidente. Pronto. Essa é uma imagem de como a ANAC criou regulação para a aviação leve, nomeando um grupo chamado Grupo de Trabalho, constituído pelos próprios empresários do ramo. E eles fizeram uma regulação a mais leniente possível, atendendo seus interesses econômicos. Próximo. Veja só, onde está grifado em vermelho, está escrito assim, que a ANAC participou das reuniões dos empresários para criar leis para a aviação. A ANAC, que é a autoridade aeronáutica, participou dessa reunião como ouvinte. É para isso que nós estamos pagando os impostos, para remunerar os diretores, para que eles vão numa reunião e deixar a regulação por conta dos regulados. A gente chama isso de captura da agência reguladora pelos regulados. Para frente? Pode ir. Eu vou entortar aqui um pouco para ver se eu consigo falar melhor aqui. Isso aí são pequenos detalhes da trama que se criou em torno da regulação, que está tudo no material que pode ser consultado com mais tempo. Para frente. Para ter uma ideia, a ANAC permitiu que uma indústria americana importasse aviões aqui para o Brasil, fingindo serem construídos pelos próprios consumidores, por conta e risco. Para quê? Para isentar essa indústria americana, chama-se Vance Aircraft, que já vendeu mais de 1.000 aeronaves aqui no Brasil, sem nenhuma regra de segurança, gente. Por quê? Eles colocam que quem construiu a aeronave foi o consumidor que comprou a aeronave numa indústria. Fraude escancarada contra os direitos do consumidor e contra o direito à vida, que é um direito constitucional pétreo. Não se pode renunciar ao direito à segurança e à vida. Próximo. Próximo. E aí, essa é a trama toda que foi surgindo, que merece um estudo mais detalhado. Pode ir tocando, porque... Aí, veja só, como é que... Pode parar nesse trecho, que vocês vão ver como esse grupo de trabalho, constituído pelos empresários, criou uma aberração jurídica no Brasil. A ANAC é obrigado a tomar suas decisões
submetendo-as a audiências públicas, ouvindo o público, como esse público que está presente aqui. Só que a ANAC passou a fazer audiências públicas por e-mail. Alguém já ouviu falar nisso? Audiência pública feita por e-mail são criativos. Isso passou a acontecer depois que a ANAC entregou a regulação da aviação para esse grupo de empresários. Nada contra empresário, eu também sou empresário, mas não se pode deixar a segurança por conta do interesse econômico. Então está aí o resultado. A partir de 2009, as audiências passaram a ser 100% feitas por e-mail, onde não existe o debate, o contraditório, o direito à voz, o direito a voto, o direito a nada. É tudo decidido por eles mesmos. Próximo. Está aí mais em detalhe, né? Como eram as audiências antes feitas presencialmente e como passaram a fazer por e-mail depois que a ANAC entregou para esse grupo de empresários o destino da aviação. Aí dão isenções para eles mesmos, daí eles dão concessões para eles mesmos, etc. A principal isenção é de pagar impostos e isenção de cumprir regras de segurança. Um escândalo. Isso aí é uma decisão de um juiz do Rio Grande do Norte, ou do Ceará, algum lugar assim, que proibiu uma audiência da Agência Nacional de Energia Elétrica só porque não foi avisado devidamente o público. E a audiência foi presencial. Até agora não aconteceu nenhuma na ANAC. Assim. Aí são pareceres de um jurista famoso chamado Adilson Dallari, condenando. Esse é um parecer, só o primeiro que ele deu. Condenando a existência de audiências públicas feitas por e-mail. Aliás, não precisa ser jurista para condenar isso, né? Basta refletir um pouco que não tem cabimento ser chamado de audiência quando ninguém é ouvido. E nem chamar de público quando não tem público. Por favor, o tempo para... Acabou o tempo? Não, o senhor pode utilizar mais um tempo. Obrigado. Aí a gente vai desenhando aí um esquema que a gente chama de criminograma, que são as associações entre os diferentes atores dessa aviação. Isso está sendo judicializado devidamente, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do próprio órgão militar de investigações. Então, tem muito material para ser analisado. Eu convido os senhores todos a ler esse livro penoso, esse livro custoso, doloroso que foi escrito e que denuncia todas essas situações. São muito graves. Aí são algumas das leis, né, que são desrespeitadas. A ANAC criou uma inversão do que os juristas chamam de pirâmide de Kelsen, Hans Kelsen, que coloca que na cabeça de qualquer lei está a Constituição. Depois vem as leis ordinárias, as leis complementares e tal, e depois, por último, as portarias. Não, a ANAC coloca portarias desmentindo a própria Constituição, desmentindo o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor. Se alguém tiver interesse mais profundo, pode pesquisar. Eu estive dando uma palestra numa comissão do Senado, em Brasília, que criou o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, que não foi votado ainda, mas que foi apelidado de Código Brasileiro das Empresas Aéreas. Eu tenho essa palestra lá no YouTube, é só pedir para o Google, né? Denúncias contra a ANAC, e colocar meu nome lá, Augusto, que já aparece isso. Para frente. Por favor, exemplo, o som aí, por favor. Foi não. Desculpe. Alguém falou? Sim. Foi criado um programa chamado IBR 2020, onde a ANAC permite que indústrias fabriquem aeronaves em série, camufladas como construção amadora, contra os próprios engenheiros da própria ANAC, que denunciaram que, na verdade, as empresas só pensaram no lucro e não investiram nada no programa. Tanto é que, de tanto a gente denunciar e bater, e o CENIPA falar, e todo mundo, e o Ministério Público, fechou a última fábrica dessas aeronaves piratas no Brasil. Perdemos todos, porque não temos mais uma indústria aeronáutica brasileira, porque a indústria que tinha enveredou pelo caminho da isenção de normas de segurança. Uma lástima isso.
Aí isso aí é uma coisa que é só estudando para saber. De repente, parou as indústrias de trabalhar e passaram a falsificar documentos, dizendo que a construção era amadora. Falsificação de documentos, para ter uma ideia do tamanho do crime. Pode tocar para frente, que isso é muito comprido para falar aqui. Aí estão as aeronaves sendo anunciadas como Light Sport Aircraft, e são todos nomes bonitos em inglês, mas na verdade é tudo mentira, não é nada disso. Essa lista aí é uma piada. A ANAC lista todas as aeronaves brasileiras que não são certificadas como se fossem certificadas. E depois coloca lá na última coluna que nenhuma cumpriu as normas que são requisitos básicos para certificação. É uma coisa, sabe, detalhada, delicada, que precisa ser analisada com bastante rigor e bastante dedicação. Vamos lá. Aí começa a ter as... Eu não estou enxergando bem, eu quero ver se eu... Olha só os índices de acidentes, gente, de aeronaves certificadas caindo a cada ano e os acidentes dessas aeronaves crescendo a cada ano. Só aí nesse gráfico a gente já vê que morre um monte de gente silenciosamente nessas aeronaves não certificadas. Então não adianta a gente achar que está seguro, porque elas estão voando por cima das nossas casas. Tanto é que uma delas caiu em cima de uma casa em São Paulo, duas, né? Destruiu as duas casas. E tem uma série de aeronaves caindo em cima de casa e matando gente dentro de casa. Uma coisa horrorosa, inaceitável, que vai ter que mudar. São detalhes, vamos para frente. Essa é a imagem do acidente da aeronave turbo-hélice que caiu em cima de uma casa em São Paulo, ou melhor, em cima de duas casas. Vocês notam que essa foto foi feita meia hora ou 20 minutos depois. Não se vê o avião. O avião desapareceu, pulverizou, porque ele é um avião mal construído, que voa 500 km por hora, e que quando bate vira pó. Não existe nenhuma célula de sobrevivência, não existe nada. Os nossos automóveis são mais seguros do que essas aeronaves. Olha lá. Olha o painel, que coisa linda esse avião. Tudo bonito, tudo beleza. Maior parte fake. Imagine se o senhor Rogério Agnelli, presidente da Vale do Rio Doce, tinha competência e tempo para construir uma aeronave dessas, como ele foi registrado lá em cima. Na tela anterior, tem lá, construção amadora. Fabricante, o senhor Rogério. Fez no fundo do quintal dele esse avião. Claro que não é verdade. Em frente. Aí são imagens, algumas imagens que podem ser vistas no Google. Basta digitar acidentes de ultraleves que a gente fica impressionado. Pode passar rápido, porque são imagens tristes que não vale a pena insistir nela. Aí tem falsificação de documento, tem declaração falsa, tem venda de carteiras de piloto no meio dessa confusão, denunciada. Então a situação é muito grave, pessoal. Eu até vou pedir para que pare a exposição, para me colocar à disposição dos senhores, se houver alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa esclarecer. Que o tempo está se esgotando e eu não quero me delongar aí, para não ocupar o tempo dos senhores. O nosso... Eu tô aqui. Não, mas ele está abrindo para perguntas. Senhor presidente. O orador aqui está abrindo para perguntas, se algum deputado deseja fazer um questionamento. Uma pergunta, presidente Galo, aqui no fundo, doutor Costa. Perdão. Que deputado Galo? Galo Costa, inclusive, tá? Galo Costa também. Doutor, o senhor, bom, pelo menos me assusta. As suas declarações são muito sérias, agradeço imensamente a sua participação, mas assusta. Isso nos dá uma dimensão assustadora, de muita falcatrua, de muita podridão que o senhor coloca com muita propriedade. Para entender, doutor, então, o material que eu tenho que usar, eu listo ele, digo que estou comprando aquele material, e na hora da construção, eu não estou mais procurando. O material, vê se eu entendi, o material indicado
para, por exemplo, um avião leve, né, fibra de carbono, seja o que for que o senhor esteja dizendo com muita propriedade, essa é a listagem. Mas na hora da construção, para a minha economia, eu construtor, eu deixo de me preocupar com a segurança e vou para a economia, seria isso, doutor? Talvez o senhor, como construtor amador, que fosse voar na aeronave que o senhor mesmo construiu, o senhor se preocuparia com isso. Mas não é o construtor amador que faz a aeronave, é uma fábrica que finge que foi o senhor que fez. Aí ela usa o que quiser. Ela usa material até com torneira de jardim, como aconteceu no caso do nosso filho. Então, é um golpe, é uma trama, é uma fraude contra o consumidor generalizada, baseada em documentos falsos, em mentiras. E nós temos provas de tudo isso, que estão nos links, no final do livro. Tem 314 links para as provas. Na versão online, basta você clicar no link, que o senhor terá a prova daquilo que a gente fala. Todas as nossas acusações são sustentadas por um farto material probatório, oficial, inclusive, investigações do próprio CENIPA. Seu Augusto. Obrigado. Seu Augusto, deputado Doutor Costa. Kelly Caputo, eu quero parabenizar o senhor. Eu acho que são brasileiros, como o senhor, que corajosamente, depois de uma tragédia como aconteceu, com conteúdo, não só com a emoção deve ter pautado o início. Claro. Agora o senhor está trabalhando com argumento, com relatos, com provas e com fatos. O que o senhor coloca é extremamente grave. Quero parabenizar o deputado Márcio Pacheco por ter trazido o senhor aqui. E eu só quero, seu Augusto, coincidentemente, na minha fala depois, eu vou abordar uma situação gravíssima com relação à saúde das pessoas nesse país, que é fruto de uma falsa liberalidade econômica. Uma coisa é você permitir a iniciativa privada, isso está na Constituição, a livre iniciativa. Outra coisa é, em nome dessa liberalidade econômica, em vários setores da economia, e o senhor coloca aqui um exemplo bastante grave, né, se permite colocar raposa para cuidar da galinha, se permite desregulamentar e fiscalizar um setor que tem a ver, cujo menor erro pode levar à perda de vidas, como já foi citado aqui alguns exemplos. Então, parabéns, o senhor é um brasileiro de coragem. Eu acho que aqui nós temos que encontrar uma fórmula de questionar esses órgãos todos, porque o que tem com base na representatividade que o senhor colocou aqui, e eu parto do princípio que o que o senhor coloca aqui é verdade, o que o senhor coloca aqui é verdade, não é? É extremamente grave. Parabéns, continue na luta, seu Augusto. Continue na luta, porque o senhor perdeu algo que nenhum de nós quer perder. Parabéns, o senhor é um brasileiro de verdade. Obrigado. O deputado Márcio, por favor, e daí vamos encerrar, porque a nossa agenda é extensa hoje, gente, por favor. Depois, pessoalmente, poderão fazer as perguntas ao nosso orador. Senhor presidente, eu quero apenas agradecer mais uma vez pela gentileza de Vossa Excelência de conceder esses 30 minutos de espaço para que nós pudéssemos utilizar. Mesmo assim, eu sei, doutor Augusto, que eu já acompanho uma palestra sua na íntegra, por volta de 1 hora e 10 minutos, com muito mais tranquilidade, com muito mais conteúdo, inclusive, mostrando ainda de maneira mais enfática o tamanho da gravidade desse problema. Mas mesmo assim, eu acho que os senhores deputados puderam ter uma oportunidade pequena de conhecer um pouco do tamanho da gravidade que é esse problema das aeronaves, especialmente as de pequeno porte. Especialmente as de pequeno porte, que não são só as de pequeno porte. Eu quero agradecer mais uma vez a sua gentil presença aqui nessa tarde, que certamente nos ajuda a compreender um pouco mais a importância de nós ficarmos atentos com a nossa segurança e priorizar menos a questão da economia, mas principalmente na questão da segurança. Então, doutor, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por o senhor estar aqui hoje. Certamente os deputados vão buscar um pouco mais de informação no próprio livro que o senhor nos brinda aqui nesta tarde. Que Deus abençoe o senhor e conte com a agenda que tiver ao nosso alcance para ajudar na promoção da segurança das pessoas. Obrigado, doutor Augusto. Obrigado a todos, nós que agradecemos e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Tem inclusive um cartão nosso que acompanha o livro de nossa autoria, aí, Asas da Morte. Estamos à disposição 24 horas por dia para qualquer dúvida. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a fala do senhor Márcio Pacheco, ou senhor Augusto Fonseca da Costa,
por fazer esse relato, inclusive trazendo aqui um problema pessoal da família. E é claro que o tema é palpitante, porque há um ano atrás nós perdemos um grande amigo, companheiro, deputado Bernardo Carli, também vítima de um acidente de avião, né, com uma aeronave pequena. Então o tema realmente ele é muito importante. Seja sempre bem-vindo à nossa casa aqui. Os senhores deputados poderão cumprimentá-lo. Eu vou suspender a sessão por instantes para cumprimentar o palestrante.